Amém, igreja. Muito bom estarmos aqui. Que igreja incrível, que pastores especiais que vocês têm. Em pouco tempo que nós ficamos juntos, eu já percebi que facilmente ele se parece com Jesus, e quão bom isso é. Eu não sei se vocês já criaram um ambiente de gratidão a Deus pelos seus pastores, mas que vocês possam cada vez mais poder agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo nesse lugar. E eu sinto que Deus ele está liberando algo aqui nessa noite, um novo romper nesse ministério. Sabe, pastor, eu estava te observando e vendo, e Deus me falava a partir do Espírito Santo que Ele te vê como um Davi. E Davi, ele era um pastor diferenciado, que ele protegia as ovelhas de ursos e leões. E é interessante porque Davi, ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai sem que o pai visse. E nesse ambiente, ele estava sendo preparado por Deus no secreto, para que Deus pudesse levar ele diante de Israel, ele vencesse Golias. Sabe, eu sei que Deus está se alegrando do teu pastoreio, porque você está fazendo não para homens, você faz no secreto, protegendo essa igreja de ursos e leões. E agora Deus está te levando uma nova temporada, para que você possa ser reconhecido diante de Israel. E você não é só um Davi, mas você é fazedor de Davi. Eu vejo que o teu coração tem algo dentro de você, que você pode promover Davis, como eu vi tua família toda aqui nesse lugar. Sabe, vamos orar por ele. Pai, nós oramos agora para que o Senhor possa expandir a mente do Fred, Pai. Antes do nascimento, o Senhor já tinha separado ele para um propósito incrível, Pai. Quão formosos são os seus pés, Pai. Que agora você possa elevar o entendimento e o nível dele, rompendo agora, para que ele possa estar diante de Israel, e que ele possa continuar sendo o mesmo, Pai. Pai, nós declaramos o teu favor, a tua bondade sobre ele, a tua provisão, sonhos, e que o Senhor possa cumprir aquilo que você já começou na vida dele. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso para a vida dele. Deus abençoe. Sabe o hangar? Nossa igreja se chama Hangar 7, e ela estamos indo para o 5º ano. São 5 anos de igreja. E nossas histórias começaram nas ruas. Na verdade, nós ficamos 2 anos nas ruas. Então nós estávamos nesse ambiente, na crise política, e nós fomos para as ruas porque nós não tínhamos casa, não tínhamos nada. Na verdade, nós tínhamos um lugar que era muito engraçado, não tinha teto, não tinha nada. E nós reformamos esse lugar, e de repente o dono desse lugar pediu para nós irmos embora. Então por isso que nós fomos para as ruas. Mas Deus nos deu muita direção para isso. Foram 2 anos nas ruas, todas as sextas-feiras, eram as 22h30 da noite. E nós nos reuníamos como igreja numa praça. Tinha mais ou menos 20 jovens, e depois de 1 ano e meio tinha 1.200 jovens. Era loucura. A gente fez a chuva parar no nome de Jesus, claro. E eu achava que era a minha oração que a chuva parava. Eu orava, Deus, não pode molhar os equipamentos, etc e tal. E eu achava que a minha oração tinha poder, até eu entender o que estava por trás disso, que eram as mulheres. Porque as mulheres não poderiam perder o final de semana com o cabelo, essas coisas. E eu falei, uau, Deus ama as mulheres e leva elas a sério. Mas eu achava que era a minha oração. Mas na verdade era vocês, mulheres. E mulheres, na verdade, a minha esposa que me ganhou para Jesus. Eu sou o discípulo dela que dou mais fruto para ela. E ela me ganhou e ganhou também para ela também. E minha conversão foi interessante. E todo mundo, quando se converte, é uma história linda, maravilhosa, que viu um anjo, o pastor pregava a palavra, e no meu caso era uma anja que estava sentada do meu lado assim, que se tornou minha esposa. Nós somos 18 anos casados. A gente casou já 4 vezes, porque a gente ama casar. Então eu casei no Brasil com mais ou menos 19 anos, e depois ela é americana, então eu casei com ela nos Estados Unidos para dar o golpe no green card dela. Depois ela casou comigo na Espanha para me dar o golpe também. E depois nós casamos na festa do arraial da igreja, também foi muito bom. E a gente tem 2 filhos, um de 15 e um de 13 anos. Eles são especiais demais. O Brian é o mais velho, ele joga bola em base, em profissional. Eu acabei de voltar da Espanha, ele estava jogando um campeonato lá especial demais, que Deus levou ele para esse lugar. E quando ele tinha 13 anos, ele estava jogando no Chile, representando a nossa nação. E eu encontrava com ele de vez em quando, porque ele estava num quarto de concentração. E eu falava, Brian, como tem sido no quarto, como tem sido na concentração? Ele fala, pai, tem sido incrível, porque você sabe, eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de jogador de futebol. Eu tinha 13 anos, cara. E aí,
E aí Deus foi levando ele, e agora nessa viagem que foi sem muito planejamento, um time, o Huesca, um time muito estruturado na Espanha, chamou ele para jogar, e ele ficou praticamente 5 dias nesse torneio. Depois foi um outro período passando na base deles para poder fazer os testes que tem que fazer para poder aprovar ele, etc e tal. E ele pisou nesses 5 dias, ele pisou dentro da tipo Granja Comari da Espanha, como se fosse a seleção da Espanha, onde a seleção da Espanha treina, joga lá, etc e tal. Ficou hospedado onde os maiores jogadores assim do mundo estavam lá. E Deus tem feito coisas muito em especial na vida dele. E Deus me deu uma palavra para ele sobre, na Espanha Deus deu uma palavra sobre a vida dele, que era Lucas 1:80, que fala que o menino crescia no deserto e que depois Deus iria exaltar diante da nação. E Deus tem feito coisas incríveis. Ele tem tido o favor de Deus para a esfera do esporte como jogador. E o mais novo já não, o mais novo é totalmente empreendedor. Essa semana passada, meses atrás, eu estava na igreja e de repente uma moça de mais ou menos, moça de 50 anos lá no hangar, porque é normalmente assim, e ela estava vendendo trufa na igreja. Eu falei assim: mas você que está vendendo trufa? Não, eu estou fazendo parte do time do seu filho. Ele fez um time aqui para a gente vender trufa aqui e tal. E o menino com 13 anos, ele leva para casa mais ou menos 150, 200 reais por domingo. Eu falo assim: cara, esse menino é especial. Oh, estou vendo o Tom aqui, Tom. Chamo muito meu brother. O Dênio também, um amigo. Tom da Emaús, muito bom estar aqui. Bom, enfim. E o hangar, na verdade, é porque a gente sempre ouviu falar que a igreja era hospital. E para mim nunca fez sentido uma igreja ser chamada de hospital. Ninguém quer ir no hospital. E eu tinha uma empresa que eu comecei a prestar serviço para uma grande companhia aérea de aviação. E quando eu entrei no hangar 7 dessa empresa, eu olhei um avião gigante, onde os mecânicos reformavam aquele lugar. Era um centro de treinamento, que na verdade Deus começou a trazer revelações que o avião não foi feito para ficar parado, foi feito para voar, e que o avião não nasceu para o hangar, ao contrário, o hangar que nasceu para os aviões, ou seja, a igreja que nasceu para as pessoas nasceram antes da igreja. Então esse ambiente nós começamos a construir nossa visão, que o avião mudou a história da humanidade, diminuiu distâncias, ele leva socorro, abrigo, proteção. E aí eu comecei a ver os nossos pequenos grupos, chama nave, e toda nave tem um piloto, copiloto, comissário de bordo, faz o embarque e desembarque dos passageiros. Nós temos o plano de voo, que é a palavra de Deus. Enfim, tem tantas coisas. Aí nós temos o ministério infantil, que é o Rocket. Rocket é foguete em inglês. E as crianças realmente são os foguetinhos, a gente tem que preparar eles para eles poderem decolar também. Depois nós temos, enfim, tantas coisas. O First Class, que é viajar na primeira classe do avião, mas na verdade é a primeira classe do Evangelho. Então a gente tem muitas coisas que Deus tem feito lá. E a notícia que eu tenho para dar para vocês, que o prédio que nós estamos lá nesses 5 anos, era a maior balada da cidade. E a gente fechou esse lugar, essa balada onde acontecia tudo aqui, toda a estrutura lá, etc e tal. E amanhã, domingo, é o último dia que a gente vai estar lá, porque o dono do prédio também pediu para a gente sair de lá, porque o prédio vai ser destruído. E a gente só tem uma convicção, que o lugar que Deus vai nos levar é muito melhor do que nós estávamos. A gente não sabe aonde é, mas nós temos fé. E nós cremos nisso. E depois vocês podem nos visitar nesse novo prédio, que eu não sei onde é, mas Deus sabe. Amém, igreja? Vamos orar agora para que Deus possa liberar sobre nós um ambiente de sabedoria e conhecimento. Sabedoria é uma das chaves para nós ocuparmos os lugares na sociedade, assim como meu filho está fazendo, assim como Deus tem levantado os jovens da nossa geração. Então, Pai, em nome de Jesus, Pai, oramos agora para que o Senhor libere sobre esse lugar um espírito de sabedoria e conhecimento de Deus, que estão escondidos em Cristo Jesus. Eleva o nosso entendimento, eleva para que nós possamos te compreender e saber tudo que o Senhor já fez para nós naquela cruz. E que realmente venha o teu reino, seja feita a tua vontade nesse lugar, assim como já acontece no céu. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Sabe, igreja, a Bíblia fala que Deus nos ressuscitou com Cristo. Quando nós lemos o livro de Colossenses, nós falamos claramente: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não foi você que ressuscitou, foi o próprio Deus que te ressuscitou com Cristo e te transportou do império dessas trevas para o reino do seu Filho amado. Ei, presta atenção, aonde você está sentado hoje? Sabe, muitas vezes nós não estamos
com a nossa mente no lugar certo, porque a nossa mente está sendo enganada pelo aquilo que o inimigo está fazendo. Eu fui pregar numa grande conferência em Belo Horizonte. O tema da conferência: nós vamos mudar o mundo. Eu falei: não, nós não vamos mudar o mundo, Cristo já mudou, a gente só precisa avisar o mundo que Ele fez. Então muitos de nós estamos vivendo aprisionados numa mentalidade antiga, sendo que Deus já nos deu a região celestial, para que nós possamos estar sentados com Ele, reinando. Entende? Então, se eu estou aqui no trono da terra, a minha oração é medíocre, porque a oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já está acontecendo no céu. Já acontece no céu e a terra está atrasada. Então muitas vezes nós não cremos na oração de Jesus, e Jesus nunca ia ensinar a oração do Pai Nosso, e aquilo não ia acontecer um dia. Então, se você ainda está sentado nessa terra porque você não conseguiu transicionar a sua mente para o reino celestial, a sua oração é medíocre, porque você está na terra, você está no meio do caos. E a sua oração: Deus, eu estou desesperado, eu preciso de um emprego, eu preciso de finanças, etc e tal. Mas se eu tiver com a mentalidade onde a Bíblia me diz que eu estou assentado com Cristo, aqui eu já não estou: Deus, me dá um emprego. Eu estou falando assim: Deus, Tu sabes os meus dons e talentos, abre a porta do lugar que o Senhor quer me enviar, para que eu possa fazer com que o Teu céu se estabeleça sobre esse lugar. Aqui nós estamos orando com a nossa profissão: Deus, eu sou um dentista, então faz com que as pessoas tenham os dentes, não sei o que lá, para poder ganhar muito dinheiro. Lá no céu, eu estou dizendo assim: Deus, me dá sabedoria e ciência, para que eu coloque água no fluxo da água do brasileiro, para que nunca mais eles precisam ir no dentista, porque agora eu estou com Ele, reinando em outro nível. Por isso que a Bíblia comenta para nós, Paulo fala assim: ei, nós temos a mente de Cristo. Nós já temos a mente de Cristo, nós temos que colocar o quê? Isso em prática. Então muitas vezes você é um médico aqui, você fala assim: Deus, eu sou um médico e eu preciso de reconhecimento, etc e tal. Aqui não, eu estou falando assim: Deus, me dá sabedoria para que eu possa curar, trazer através da ciência a cura do câncer e da AIDS, para mostrar o Teu amor para a humanidade. Porque eu estou nesse lugar. Aqui a gente está falando assim: Deus, eu sou empreendedor, você não está vendo meus negócios, está dando tudo errado. Aqui eu estou falando assim: Deus, me dá sabedoria para eu trazer emprego para cego, cadeirante, para ex-detento, para trazer o amor de Deus e trazer redenção para a humanidade. Está disponível. Só que a pergunta que eu faço: onde você está sentado? Você está sentado no trono da murmuração? Você está sentado no trono da mediocridade? Você está sentado no trono da comparação? Quais são as informações que você tem inserido na sua mente? Porque não foi você que ressuscitou, foi o próprio Deus que te ressuscitou com Cristo, e com Ele te fez assentar nas regiões celestiais. Então quando nós olhamos o Antigo Testamento, a mentalidade deles, a sabedoria de Daniel era 10 vezes mais para que ele pudesse governar. E sabe que Daniel, qual que é umas coisas que me chama a atenção em Daniel? Ele estava na Babilônia, mas o coração dele estava em Jerusalém. Ele todo o tempo, ele tinha conexão, ele sabia de onde Deus tinha feito, de onde Deus tinha tirado ele. Ele orava 3 vezes ao dia, abria a janela e falava assim: cara, eu sei de onde eu vim. Ele sabia da identidade dele, ele sabia do destino dele. Muitas vezes nós caímos no engano da serpente, assim como Eva. Ela não sabia quem ela era. Quando a serpente se encontra com ela, ela fala assim: se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. Ela poderia ter falado assim: ei, presta atenção, há semanas atrás eu já fui feita a imagem e semelhança dele. Mas muitas vezes nós não sabemos quem nós somos, e por isso que foi a mesma tentação que Jesus passou, a Eva passou, a tentação do paladar. Ei, você pede para essas pedras virarem pães. A primeira coisa que o inimigo chegou para Jesus e falou assim: ei, se tu és o Filho de Deus, se realmente você é isso, por que você não pede para essas pedras virarem pães? Então muitas vezes o inimigo está dizendo para você: ei, se realmente é a imagem e semelhança dele, por que está acontecendo isso com a tua vida? Só que ele era o pão vivo que desceu do céu. Ele era aquele cara que falou assim: nem só de pão virá um homem, e sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. É da palavra, o que a palavra diz que eu sou, é aquilo que eu realmente sou. Então Ele te ressuscitou com Cristo, não foi você que ressuscitou. Ele é perfeito.
Então Ele quer te inserir, te tirar desse lugar terreno, para que você possa reinar com Ele nas regiões celestiais, para que Ele te dê sabedoria e ciência, para você revelar o amor dEle para a humanidade. Aqui a gente está pedindo influência para Deus. Deus, eu quero influência, mais seguidores no Instagram. Aqui a gente está falando assim: não, Deus, eu não quero seguidores, eu quero fazer discípulos. Aqui muda. Então, o que o Espírito Santo quer fazer nessa noite é transicionar a nossa mente. Por isso que Jesus, ele falava sobre arrependimento. O arrependimento era elevar o nosso entendimento. Metanoia significa arrependimento, é mudança do vosso entendimento, assim como fala em Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão desse mundo, mas renove, eleve o seu entendimento, para que você possa experimentar e comprovar o quão perfeito é a vontade de Deus. Então Jesus, ele estava te provocando a poder estar inserido agora em outro ambiente. Por isso que nesse ambiente era para você odiar os seus inimigos, nesse ambiente não, é para você amar eles. Eu estou 18 anos casado com aquele, é bizarro, ela faz uma coisa que nenhuma mulher ganha dela, no mundo inteiro. Aquela, ela acende a luz da casa e não apaga. É impressionante. Nenhuma mulher ganha dela. Ela acende a luz da sala, da cozinha, ela não consegue andar nas trevas, então ela vai acendendo. E se eu estivesse nesse ambiente terreno, eu ia falar assim: eu não aguento mais, você não apaga a luz, eu não aguento mais, você, não sei o que lá, etc e tal, etc e tal. Mas se eu estou nesse ambiente aqui, e eu sei do que Jesus fez por mim naquela cruz, onde Ele morre de braços abertos, dizendo: Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Que tudo que Jesus fez foi para revelar o Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, aquilo que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. Então para mim é um privilégio apagar a luz por ela, porque eu lembro do que Jesus fez por mim. E aí eu começo a trazer esse ambiente para minha casa. O meu filho mais velho puxou um pouco o pai, e o mais novo puxou um pouco a mãe. E muitas vezes eu vou levar eles para a escola, o Kevin está dentro do carro, mais novo, e aí daqui a pouco eu olho para o carro e falo assim: Kevin, cadê o tênis? Esqueci. Aí o mais velho: não, pai, eu trouxe para ele aqui, está aqui. Porque eles vão te observando, onde você está sentado no teu casamento, onde você está sentado com a tua empresa. Sabe que o sistema religioso te aprisionou a ponto de você se tornar um escravo? Ei, Jesus te fez livre. Ei, Jesus não vai te libertar, Ele já te libertou. Ele já te inseriu nesse ambiente aqui. Então, sai dessa mediocridade que o mundo te inseriu, ou que o sistema religioso te inseriu. Salomão, ele era comércio exterior, ele vendia cavalo do Egito, cedro do Líbano. A riqueza no tempo dele era comum. Ele pegava o cavalo, que o Egito era brigado, o faraó era brigado com o mundo inteiro. Ele pegava o cavalo do Egito e vendia, e fez riquezas. O ouro e a prata era comum no seu tempo. José do Egito, ele movia a economia mundial. Um cara que ele se parecia com Jesus no Antigo Testamento. Um cara que ele reúne com seus irmãos que prejudicaram ele. Mas é interessante porque José, ele já governava antes de ser governador. Então nós temos que ter essa mentalidade nos dias de hoje. Você já é governador, mesmo que você não esteja nesse ambiente de governo. Davi já reinava antes de ser rei. Ele reinava suas emoções, ele reinava suas vontades, ele reinava muitas áreas antes de ser rei. Ele reinou a rejeição do pai, e na casa da rejeição foi onde ele foi ungido a rei. Como você tem reinado nas rejeições? Será que nós temos entendido que nós já temos o controle emocional de Cristo? Que Ele está na cruz? Que qualquer ser humano ali não poderia ter controle em nada, mas Jesus, Ele tinha. Porque Ele estava conectado ao Pai, ao fruto do Espírito. Então, amabilidade, mansidão, amabilidade, habilidade para amar. Então,
O Espírito Santo quer transicionar a tua mente nessa noite, para que você possa entender que você não está mais ali, mesmo que as circunstâncias aparentem que você está nesse lugar. Que você possa sair desse lugar nessa noite e acessar a riqueza que já existe nesse ambiente do céu. Então existe sabedoria para que você possa governar, sabedoria de provérbios, que reis nobres governam. Ei, presta atenção, a sabedoria dessa terra é egoísta, mas a sabedoria do céu, ela é amável, ela é compreensível, ela é pacífica, ela compreende. Eu compreendo a minha esposa quando ela esquece de apagar a luz. Eu compreendo as pessoas. Lá no hangar nós somos uma igreja muito empreendedora, porque foi mais ou menos de onde eu vim, no meu histórico. Nós temos uma agência de publicidade lá que trabalha para a cidade, grandes companhias, e quem organiza essa agência, quem é um dos diretores dessa agência, é um ateu, aliás, um ex-ateu. Eu fiz a entrevista com ele, ele pegou e falou assim: mas eu tenho uma dificuldade, eu sou ateu. Eu falei: cara, incrível isso, eu preciso de um cara como você. Você só precisa agora conhecer um pouco do que nós pregamos, da nossa mensagem aqui. Então, de repente, 8 domingos aqui, se você puder vir aqui, vai ser importantíssimo para que você possa nos conhecer um pouco mais. No terceiro culto ele estava levantando a mão, adorando, chorando lá. E hoje esse cara vai na igreja pregar, falar o testemunho dele. E pior, ele está batizando um ateu agora. E aí... Isso aqui é para mim? Então a igreja já está aqui, gente. Essa igreja já está aqui já faz tempo. Vou até experimentar para... Uau! Então esse rapaz hoje, ele lidera a nossa agência. E é bizarro, porque a agência levanta recursos para a igreja. Nós temos anúncios nos banheiros de faculdade, cafeteria, para pagar missionários, etc. e tal. E é uma igreja muito empreendedora. Esse rapaz hoje ele gera emprego para mais de 12 pessoas que trabalham lá, que não tinha como, sei lá, oportunidade de trabalho. Esse ex-ateu, cheio de Deus agora, ele está sentado nesse ambiente, onde ele está trazendo redenção para empresas que tinham decepção com a agência. Então por quê? Porque a sabedoria é amável. Sabe, quando você começa a perceber as pessoas nesse ambiente, eles estão sempre com pedras nas mãos. Eles estão com pedras porque foi a pedra que Moisés escreveu a lei. Então as pedras foram escritas para apedrejar. E por isso que muitas vezes nós não conseguimos ser amáveis no nosso ambiente de trabalho. Nós não conseguimos ser amáveis com a nossa criação. Nós não conseguimos ser amáveis com aquilo que nós já temos dentro de nós. Era só colocar Cristo para fora. Mas o problema maior é o que nós temos feito com as informações na nossa mente. Sabe, a Bíblia fala em Números 13 a história de um povo que ia pisar na terra prometida. Então em Números 13 começa Deus falando com Moisés para que ele levantasse espias, para que eles pudessem ir até a terra, para que eles pudessem observar o que tinha de informação naquele lugar. E é exatamente isso muitas vezes que nós falhamos, porque as informações, ela é poderosa não só nos dias de hoje, mas no mundo antigo. A profissão mais importante era espias. Os espias eram importantes porque eles sabiam entrar em ambientes, puxar informações, antecipando para que o exército, que era parte da sua empresa, do seu time, tivesse informações importantes antes da guerra para poder trabalhar. E hoje existe isso em muitas coisas. Tem franquias que fazem isso, franquias que mandam pessoas na nossa cidade, como Bertioga, para poder ver se aqui é um ambiente legal para se abrir uma empresa. Então os espias no mundo antigo era muito importante. Em Roma eles faziam casa anti-espionagem, porque existiam pessoas que ficavam ouvindo os quartos para poder depois trazer informações para os seus inimigos, e isso fazer com que eles perdessem batalha, etc e tal. Então a espionagem era uma profissão muito cara, era um salário caro que se pagava, porque eram as pessoas íntegras, tinha que ser verdadeiros e tinha que trazer informações rápidas. É interessante porque quando Moisés envia os espias, vocês conhecem a história, em Números 13, vão 12 espias, um líder de cada tribo, e quando eles vão nesse lugar,
10 espias pensavam de uma forma e 2 espias pensavam de outra forma. Os 10 espias que pensavam de uma forma eram os 10 espias que estavam conectados ao Egito, conectados ao passado. Você percebe no texto que eles queriam voltar para o Egito, que era melhor o Egito. Mas os 2, eles estavam conectados na presença de Deus, porque eles tinham prazer de estar na presença de Deus. Eles viam quando Moisés subia na presença de Deus. Estou falando de Antigo Testamento. Então Josué e Caleb, eles tinham noção do que era a presença de Deus, e por isso que eles conseguiam ter uma mente conectada ao do céu. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você é: quem tem sido os seus espias? Quais têm sido as pessoas que têm trazido informação para a tua mente? Os 10 espias tinham informações que não eram a informação que Deus tinha para eles. E muitas vezes nós estamos nesse ambiente enchendo nossa mentalidade com o pensamento, muitas vezes, dessa terra, do que o pensamento do que Deus já nos prometeu. Porque a terra era a promessa de Deus para aquele povo. Então, quem tem sido os seus espias? Uma das coisas que eu aprendo aqui é que nunca você deve viver pela ótica do outro. Não crie a sua jornada pela ótica de outra pessoa. Vai você observar o que Deus tem para você. Para de viver do que o outro está dizendo para você. Não, a terra é impossível nós estarmos lá. Lá só tem gigante. Então muitas vezes nós estamos vivendo da ótica das pessoas, do olhar das pessoas, e estamos inserindo isso na nossa mente, ao invés de nós entendermos aquilo que Deus já nos prometeu. Ei, quem aqui tem uma promessa de Deus? Levanta a mão. Quem Deus já falou alguma coisa para você? Quem aqui Deus já falou 2 vezes a mesma coisa para você? Então, sabe, a primeira vez ele fala, haja luz, e houve luz. Ele desperta na tua mente. A segunda vez ele está em confirmação. A terceira você já está em desobediência, cara. Não espera ele falar 3, 4, 5 vezes. Obedece e acredita que já está disponível para você esse ambiente. Então para de viver da ótica dos outros. Para de pegar os espias pessimistas, ou ficar ouvindo espias do Facebook, espias da televisão, espias não sei do que. Não, os meus espias estão aqueles da presença de Deus, e é lá que eu estou. E o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o que Deus prometeu na tua vida, homem nenhum pode impedir. O único que pode impedir é você. Mas já está disponível esse ambiente. Então o problema dessa geração foi exatamente essa. Em Números 13, 31 diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Sabe, a mente do céu, ela tem um alto nível de alta performance. Você percebe que os homens que transformaram o mundo, eles tinham uma conexão com Deus. Eles priorizavam essa presença. Só que na época deles, do Antigo Testamento, eles não tinham, entre aspas, uma conexão com o ambiente da nova aliança. Mas quando nós estamos aqui, nós já temos acesso a Cristo. Antigamente você tinha que olhar para Moisés, tinha que olhar para Davi para se basear neles. A minha referência é Davi, como muitos reis fizeram. Mas não, agora a nossa referência é Cristo. E Cristo, Ele veio simplesmente pelo fato de revelar o Pai, esse Pai que é amor. E por isso que tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, Ele é trazer realmente a cultura do céu sobre a terra. Por isso que quando Jesus ele veio, João Batista falava que é chegado aquele que vai trazer o reino dos céus. Então em Mateus você vê facilmente, porque Mateus era um judeu e ele era cobrador de impostos, vocês conhecem a história dele. Então ele conseguia trazer a mentalidade do judaísmo para o livro dele. Então quando ele fala de Jesus, ele fala sobre o judeu e ele fala sobre essa mentalidade do céu. E o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, é quando Jesus começa a trazer o céu como modelo para se viver na terra.
É quando Jesus chama os seus discípulos e começa a se assentar com eles e dizer: ei, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes são os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Felizes são aqueles que forem perseguidos pelo meu nome. Ele começa a trazer a mentalidade, por isso que ele fala que vocês são o sal da terra, a luz desse mundo. Ele não fala que um dia nós vamos ser o sal da terra, não, vocês já são o sal da terra, a luz desse mundo. Então ele começa a ensinar como o céu funciona. E por isso que a beleza do Evangelho é nós colocarmos ele na prática. E ele termina Mateus 7 dizendo: se vocês ouvirem as minhas palavras e praticarem ela, é semelhante a um homem que construiu a casa numa rocha, que vai vir as dificuldades, a tempestade, mas ela não vai derrubar. Mas se você ouvir as minhas palavras e não colocar em prática, é semelhante a um homem que construiu a casa na areia, que veio a tempestade e grande foi a sua queda. O que o Brasil quer ver é discípulos de Jesus que se entregaram a ponto de entender o que Ele fez por nós, e que Ele seja a sua maior referência, que Jesus seja a sua maior referência, para que você possa colocar isso em prática. Aqui não tem misericórdia, aqui a nossa misericórdia é a misericórdia de Cristo em nós, que já está disponível. Sabe, eu não preciso lutar para ter misericórdia, Ele já lutou para que eu pudesse acessar ela. Eu só preciso estar com Ele. Se eu estou com Ele, eu estou transbordando de amor, de misericórdia, de graça, de sabedoria, de frutos do Espírito. E aí eu coloco isso em prática no meu ambiente, onde Deus me enviar. E aí eu começo a entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso que em Filipenses 2,5 fala que a atitude de vocês sejam a mesma de Cristo, que a minha atitude seja a mesma dele. Por isso que eu apago a luz para minha esposa. Então quando eu entendo que realmente o que Cristo fez por mim, é só eu entender esse ambiente e pôr em prática. Então existe sim uma sabedoria para que Deus possa te inserir nesse ambiente celestial, para que você possa reinar com Ele. Então Ele pode te levantar aqui no nosso meio nutricionistas que vão ter sabedoria do céu para trazer através, sei lá, numa barra de cereal, um pozinho da Herbalife Gospel, para você levar lá na África, que as pessoas não têm condição nenhuma de comer. Deus pode te levantar nessa noite, cara. Se você falar para Ele assim: Deus, eu estou cansado de viver nesse lugar aqui de enganação, e eu sei que você já me levou para esse lugar, eu quero transicionar nessa noite para esse lugar, para que eu possa reinar com Cristo nas regiões celestiais, porque nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Está disponível sabedoria para empreender, está disponível sabedoria para construir. Existe uma mentalidade empreendedora nos dias de hoje, mas também tem os intraempreendedores, aqueles que já são empreendedores dentro do empreendedorismo. Chega de nós tratarmos Deus como um garçom, que Ele te traz a pizza e você dá 10% para Ele. Ei, às vezes nós estamos brigando por migalhas. Ei, eu não estou sendo contra o dízimo, só estou dizendo que já nós podemos ser elevados no próximo nível. Chega de tratar Deus como um garçom. Deus, você trouxe a pizza incrível, está aqui seus 10%. Que a Bíblia fala para você se entregar por inteiro. Então tudo que eu tenho é teu, eu sou um mordomo teu. A gente está brigando por ouro e prata, e lá no céu as ruas vão ser de ouro, você vai pisar. Então eleva o seu entendimento, se entrega para Ele, para de ser escravo disso. Lá no Hangar nós temos um culto de empresários, de business, e eu falo assim: cara, pega a tua empresa, pega o seu CNPJ, pega um balde d'água assim, batiza aí o CNPJ. Senhor, meu CNPJ, aceita Jesus, quero o nome de Deus. Glória a Deus, minha empresa é sua. Nunca fez isso? Então faça. Mas que não seja o batismo somente de água, mas seja no coração a entrega, para que Ele possa realmente reinar e te levar nesse ambiente que Ele já te conduziu. Então esse povo aqui, ele se comparou. Ele começava a dizer sobre a comparação. Ele disse assim, em Números 13, 31, 33, diz assim: disseram: a terra a qual fomos em missão de reconhecimento, devora que nela vive, todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque,
diante dele que parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Sabe, nós temos que livrar de toda comparação. Existe uma doença, um câncer na nossa geração de comparação. Às vezes nós estamos nos comparando até, nós somos a melhor igreja do Brasil. Ou às vezes nós somos a pior igreja, então mesmo que seja superior ou inferior, não tem necessidade de comparação. Às vezes a gente está comparando, às vezes eu estou dizendo inspiração, sim, você quer ser inspirado, sei lá, num pregador, numa igreja, etc e tal, é incrível isso. Inspiração sim, mas não comparação. Comparação faz mal. Eu queria ter a unha, a gente tem comparação da unha, eu queria ter a unha daquela mulher, o cabelo dela, assim, o que ela faz. Comparação desnecessária. Eles se viam como gafanhoto. E o rei Davi, mesmo sendo pequeno, ele se via como gigante diante de um gigante. E Golias tinha prendido a mente daqueles caras, a mente deles. Israel inteiro foi preso pela mente. Davi vai direto na mente do gigante e destrói ele. Então nossa mente, nós temos que ativar o antivírus do céu nela, para que a gente possa vencer as mentiras do inferno. Ativa o antivírus do céu, para que você possa entender que você sim, é filho amado de Deus, e Ele te levantou para algo grande e incrível, para que você pudesse fazer para a glória dEle. Então que a gente possa sair dessa zona de conforto, que a gente possa sair dessa mediocridade como eles faziam. Mas tinha um povo que pensava diferente. Josué e Caleb. Josué, Números 13:30 dizia assim, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse dessa terra, é certo que venceremos. Os dois, Josué e Caleb, onde eles estavam? Nesse ambiente aqui. Ei, mas existe uma parada na nossa geração. A geração anterior à nossa são os nossos avós. Nossos avós estão mais ou menos com 70 anos, 60, 70, 80 anos. Eles foram inseridos nesse ambiente de trabalho, e o trabalho era o prazer deles. Eles estavam no Egito trabalhando. Existe a galera dos 30, 40 que foram para o deserto, mas eles viram no Egito. E no deserto cai maná. A provisão vinha a nuvem, a coluna de fogo, a nuvem de dia também, para guiar eles. Eles tinham maná para comer. Então essa geração que nasceu no deserto, que é na geração mais ou menos de 20 anos, eles têm videogame, eles têm bicicleta, eles têm muita coisa que muitas vezes a gente não teve. E que quando Deus nos dá a terra, e nós temos que atravessar o Jordão, algo acontece. Quando atravessa o Jordão, cessa o maná. Na terra da promessa tem responsabilidade, tem trabalho. Eles são gigantes, mas essa terra mana leite e mel também. Sabe, eu estou falando para você de 20 anos, cara, para desse negócio de não assumir responsabilidade na tua vida, cara. Chega do deserto, mano. Ele tem maná. Manazinho cai, quando a gente falou, não, lá não. Lá é um lugar de se trabalhar. Então, meu brother, acorda cedo, cara. Você quer ser abençoado? Abençoa os seus pais. Sabe, um jovem recentemente no hangar foi e pagou a noite de Cinderela para a mãe dele. Mãe, você vai agora no salão de cabeleireiro, tem massagem, cabelo, não sei o que lá, tudo assim. A mãe falou assim: filho, o que aconteceu com você? Está com câncer, vai morrer? Sabe quando você... Eu falei para Keila, eu estava no carro um dia, mandei mensagem para ela, falei assim: amor, eu te amo muito. E o Espírito Santo falou assim: cara, quando você a ama, você me ama também, porque eu te dei ela. Então quando você, marido, investe na sua esposa, você está investindo no próprio Deus que te deu ela. Por isso que não é 10%, é muito mais, é 100% do que você tem. É Provérbios 3:9 que fala: honra o Senhor com todos os seus recursos. Então eu tenho o privilégio de investir na minha esposa, de investir no meu filho, de investir na igreja, de investir nas pessoas, porque eu estou investindo no Deus que me deu ela. As esposas tudo falando em línguas, mas a esposa do Senhor também faz o mesmo com o marido, porque ela sabe que é um privilégio de investir nele,
porque está investindo no próprio Deus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Sabe, Jesus quer te tirar desse ambiente aqui, te transportar para o reino do seu Filho amado. A boa notícia é que Ele já fez isso. Você só precisa acreditar. Sabe, talvez o sistema religioso te oprimiu, te inserindo em alguns lugares que te fez você sentir medíocre e você não sentir capaz. Então, em todo ambiente, você foi formado para você achar que era em você as coisas. Então você tinha que ter fé para mover montanhas, você tinha que ter fé no grão de mostarda. Na verdade, a Bíblia está dizendo, ei, você tem que ter fé num grão de mostarda, mas a fé, ela precisa ser cristocêntrica. Não é você que move montanha, não é você que abre o mar, é Cristo que move montanhas por você, é Cristo que te faz abrir o mar, é Ele que faz. Então a minha fé é cristocêntrica, a minha fé é Cristo, Ele já fez, não sou eu que faço, mesmo que seja de um grão de mostarda. Então entenda que não é você que faz, é Ele que fez por você. Um Deus que morreu de amor por vocês e falou, tetelestai, está pago. A dívida deles já está paga. Para a gente concluir, tinha 4 amigos, alguns amigos, na verdade, algumas traduções falam 4, outras falam 5, que estavam com um amigo na maca e Jesus estava no ambiente pregando a palavra. De repente veio 4 amigos trazendo um paralítico. E quando esse paralítico chegou, a primeira coisa que Jesus faz quando vê ele, fala assim, cara, os seus pecados estão perdoados. E o sistema religioso fala assim, o quê? Quem esse cara pensa que ele é para perdoar pecados? Aí Jesus fala assim, conhecendo a mente deles, entendendo o coração da religião, fala assim, ei, presta atenção, o que é mais difícil, pedir para perdoar pecados ou levantar e andar? Então vai, levante e anda. Esse texto mostra nitidamente que muitas vezes nós estamos paralisados, porque o paralítico significa parado, porque você não conseguiu entender o que Jesus fez naquela cruz, e muitas vezes você falhou, que é entre aspas um pecado, você cometeu algo que você está hoje paralisado, você não consegue continuar aquilo que Deus te chamou para fazer, você se sente culpado, etc e tal. Mas o que Jesus quer dizer para você é que os seus pecados estão perdoados. Levante e anda, volta de novo, continua, avance. Sabe quando você chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu falhei, Ele faz, hã? Ele já esqueceu, está no mar de esquecimento. Eu não estou te estimulando você falhar, entende, gente? Porque quando você falha, você está vivendo abaixo da identidade de filho, você não foi feito para viver nisso. Mas que você não seja mais escravo dessa culpa, dessa condenação, porque Ele já te perdoou. Ele já te inseriu no ambiente de amor dele. Ele já sabia antes da fundação do mundo que nós íamos virar as costas para Ele, mas Ele veio para nos resgatar. E por isso que Ele falou tetelestai. Ele falou assim, Pai, eu paguei a dívida deles. Por isso que nós não somos santificados pela nossa força, nós somos santificados, que significa ser separados por Cristo. Foi Ele que nos santificou, foi Jesus que te tornou santo, te separou. Não é seu esforço, é em Cristo. Amém? Vamos orar. Então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora nesse ambiente, Pai, para que o Teu reino venha sobre cada um aqui, Pai. Que nós possamos acessar a sabedoria do céu, do Teu reino disponível para os dias de hoje, para que a gente possa estabelecer o Teu governo sobre a geração, a nossa nação. Pai, levanta novos economistas que vão trazer ordem ao caos da economia do Brasil. Levanta novos empreendedores que vão empreender com a sabedoria do céu. Levanta médicos, cientistas, dentistas, governadores. Levanta homens e mulheres incríveis, que eles possam estar conectados em Ti, com a mente do céu, entendendo que já está disponível. Nós temos a mente de Cristo. Não nos deixa nos pensarmos ao contrário a isso, Pai. Nos ajuda a expandir a nossa mente como Você já nos expandiu, para que a gente possa entender que já não vivemos mais eu não vive, mas Você vive em nós. Você vive em nós. Então sim, Jesus, seja o Senhor e o nosso Salvador, nos reina por completo.
Não deixe com que a escravidão nos leve para o Egito de volta. Ao contrário, nos faça livre, Pai. Então nós declaramos nessa noite homens e mulheres sendo levantadas para lugares importantes na sociedade, sendo fiel no pouco e colocando sobre o muito. Que o Senhor possa conduzir a tua igreja através do Espírito Santo numa sabedoria de Deus, porque nós sabemos que o homem que o agrada tem sabedoria, conhecimento e felicidade. Então, Pai, nós declaramos sobre essa igreja, uma igreja que veio para reinar, para ser cabeça e não cauda. E que desse lugar, Pai, possa sair aviões para impactar a sociedade, possa sair aviões cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, para entrar em lugares que a Tua igreja não entrava, Pai. Porque nós sabemos que onde nós entramos é o Senhor em nós, e Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Pai, minha oração agora, nesse momento, é que realmente venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade na terra, como acontece no céu. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte. Deus abençoe a todos.